Amém. Graças a Deus, irmãos, por este período tão especial de adoração, em que podemos exaltar a Deus e podemos preparar o nosso coração para aquilo que Deus deseja falar conosco. Eu quero, antes de ler o texto, primeiro agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós. Nós estivemos em viagem, eu e Cléo e mais alguns irmãos aqui da nossa igreja, ao Congresso do Summit, e foi muito especial para nós. Fomos muito impactados com tudo que vimos e ouvimos nesse congresso. Eu tenho certeza que o congresso que vamos realizar aqui em outubro vai ser uma grande bênção para líderes e para todos os demais membros da nossa igreja e de outras igrejas, de outros pastores que vão se unir a nós naquele evento tão extraordinário. Ouvimos ali palavras desafiadoras que nos encorajaram, que nos motivaram, que nos confrontaram a continuar dando o melhor de nós, dando para Deus tudo aquilo que tem que ser feito com excelência, não menos do que isso. Então, muito obrigado. Nós estivemos ali na região de Boston também. Há alguns irmãos nossos que estão morando lá, então reunimos o grupo da IBAN, que o pessoal carinhosamente chamou de IBAN Boston, não é? Então veja como nós estamos ficando chique, né? E Daiane e Sérgio vieram do Canadá, se uniram a nós. Eu preguei lá na igreja que eles estão frequentando. Na quarta-feira tivemos uma reunião com toda a liderança e eles estiveram nos questionando sobre tudo o que está acontecendo aqui para tentar aplicar alguma coisa na igreja deles. Tivemos encontro com um grupo familiar de alguns dos nossos irmãos. Enfim, foi um momento muito especial ali de comunhão, de estar junto com aqueles irmãos, encorajando-os também, porque eles sentem muita falta da nossa igreja e das suas famílias que ficaram aqui. Também quero agradecer a Deus, porque ontem nós tivemos um culto muito especial de batismos. Mais de 50 irmãos foram batizados, e foi um momento muito especial, de grande celebração, um momento de alegria diante de Deus. E eu confesso, irmãos, que eu senti a falta aqui de muitos líderes e de irmãos nossos aqui. Eu senti muita falta da igreja. Eu acho que quando a igreja vê os batismos, quando a igreja ouve os testemunhos, nós somos encorajados a ir muito além, irmãos. Eu tenho muito medo que a gente se acostume com a bênção. Sabe o que é isso? É quando você não percebe mais, Deus está fazendo tanto, Ele está sendo tão generoso com a gente, que a gente olha e fala assim, já está bom. E aí a gente vai se afastando e a gente não consegue perceber que a essência da igreja é o cumprimento da sua missão, da sua tarefa de evangelizar, de discipular, de acompanhar pessoas, de ajudar essas pessoas a passarem pelo batismo, pelos primeiros passos da vida cristã, crescerem em Cristo, se tornarem cristãos maduros, úteis ao reino de Deus, para que não sejam como demais cristãos que às vezes nós conhecemos, que estão na igreja há anos, às vezes muitos anos, e eles não são relevantes ao reino de Deus. Eu queria desafiar a igreja a vir aos cultos de batismo. Nós ainda vamos ter mais um culto de batismo esse ano, e eu queria desafiar você a estar aqui, você celebrar junto com os irmãos este momento tão feliz e tão especial, que é o momento dos batismos. Os irmãos concordam comigo? Eu estou certo ou estou errado? Estou certo, né? Tá bom. Você veio ontem ou não? Tá bom, não precisa falar. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, hoje é um culto de ceia, e vou ler esse texto não diz respeito à ceia, pelo menos teologicamente não, mas vamos utilizá-lo para falar sobre o aprofundamento das nossas raízes no Evangelho de Cristo Jesus. João capítulo 6, vamos ler a partir do verso 48, do verso 48 até o verso 69, preste bem atenção nessas palavras de Jesus e nesse diálogo dele com os discípulos. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse:
na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, estando em Cafarnaum, e muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Que texto incrível, curioso, instigativo, que nos desafia. Do que é que Jesus está falando aqui? Que história é essa de comer a carne, de beber o sangue? Estaria ensinando sobre a ceia? Não, não estava ensinando sobre a ceia. A ceia é um representativo, é um memorial do corpo e do sangue de Cristo. Mas o sentido figurativo aplicado a estas palavras de Jesus relaciona-se ao aprofundamento das nossas raízes nos fundamentos cristãos, no Evangelho de Cristo Jesus. Me parece, irmãos, que a proposta de Jesus aqui é de uma vida cristã radical, de uma vida cristã radicalizada ao limite máximo, um caminho sem volta, um caminho do qual você não pode fugir. A experiência com Deus, através de Cristo Jesus, é importante que a gente relembre isso, transcende muito os costumes e os hábitos religiosos. Jesus está ensinando dentro de uma sinagoga. Ali estão judeus que se consideravam filhos de Deus, que se consideravam conhecedores das Escrituras, que se consideravam seguidores, não da fé cristã, mas da confiança em Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel. Mas Jesus vai até eles e diz: olha, isso não preenche vocês. Vocês não comeram a carne e o sangue. Se você não comeu a carne e o sangue, você não tem vida em você mesmo. Você não vai para lugar nenhum. Jesus parece estar mostrando para nós que a nossa relação com Deus precisa transcender muito os costumes e os hábitos religiosos. Nós estamos aqui num domingo pela manhã, sentados num banco de um templo evangélico, ouvindo músicas extraordinárias, cantando junto com o coro e com os músicos, demais músicos, essas canções que exaltam o nome de Deus, e nós batemos palmas,
e nós ofertamos um dízimo, uma oferta, e nós abrimos as Escrituras, e nós vamos para a escola bíblica, quanto dessas coisas tem nos tornado cada vez mais radicalizados em Cristo Jesus? Ou quanto isto tudo se tornou um costume, um hábito, que nós fazemos de uma forma repetida, e se for tirado de nós, vamos sentir falta, mas que já não influencia a nossa vida? Será que existe a possibilidade de participarmos de um encontro como esse, e de nós sairmos daqui igualzinho nós entramos? Nada muda na nossa vida, nada muda na nossa história, nada muda na nossa relação familiar, nada muda na maneira como lidamos com os conflitos da vida. A ceia do Senhor pode ser apenas mais um costume, mais um hábito. Olha, por que você está tomando a ceia? Não sei, porque eu gosto, porque é bom. Será que já não se tornou, ela não se tornou, junto com outros hábitos cristãos, meramente expressões da nossa religiosidade, algo que não significa mais nada para a gente, algo que não traz mais consciência a nós? Jesus diz: olha, vocês precisam comer minha carne, precisam beber meu sangue. Parece, irmãos, há de se esperar de nós, nessa trajetória escolhida do caminho do Evangelho, que a relação com Deus se torne mais e mais e mais profunda. Implica ir até o fim, enfrentando todas as consequências de se carregar nos ombros o nome de Cristo Jesus. Quinta-feira à noite, eu estava com Cleo no aeroporto de Boston para pegar um voo de volta. Faltavam mais de 2 horas para a gente embarcar, então nós ficamos andando e procurando um lugar para sentar, e achamos lá um canto e nós nos sentamos, e de repente eu comecei a olhar ao meu redor. Eu gosto muito de observar o que está acontecendo ao redor, e eu percebi que nós estávamos no meio de um grupo de muçulmanos. E aí este grupo estava aqui do meu lado direito, eu estava sentado aqui numa mesinha próximo, junto de Cleo. Do lado esquerdo tinha um canto com uma grande vidraça, e lá fora a pista de pouso. E eles vinham, um líder veio, atravessou, foi até o canto, achou um lugar, observou bem o local, e ele achou um lugar apropriado, identificou a direção de Meca, deitou-se no chão com os joelhos, estendeu as 2 mãos para frente e começou a fazer orações. Depois ele levantou as mãos e adorou a Allah. Depois ele se ajoelhou de novo, estendeu as mãos para frente e passou ali uns 3 ou 4 minutos. Depois levantou-se novamente, levantou as mãos e continuou adorando a Allah. Depois ele voltou e deu algumas orientações para o grupo, e o grupo começou a vir de 2 em 2. No meio daquele tumulto, no meio das pessoas, de 2 em 2, eles vinham, se ajoelhavam, estendiam as mãos e adoravam. Fiquei ali observando por mais de 20 minutos, 30 minutos, aquele movimento entre eles, pensando: é tão comum que os cristãos tenham vergonha da sua fé. Nós somos tão intimidados a falar do que cremos, nós somos tão intimidados pela sociedade a manifestar a nossa fé, que a gente chega a ter vergonha de orar num restaurante. Eu vou orar, a gente fica assim: muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não é aquela coisa assim que você faz, e quando você abre o olho que o garçom está do seu lado, você fica morrendo de vergonha. Por que isso? Será que nós comemos a carne e bebemos o sangue de Jesus? Será que a gente encarnou o Evangelho de tal maneira que isso é tão profundo? Parece que nas Escrituras há uma convocação de Deus para sermos radicais em segui-lo, um caminho sem retorno, onde não se admite ficar o tempo todo na superficialidade, na periferia do Evangelho. É tudo ou nada, irmãos. É um embate.
que nos traz para perto de Deus e que vai aprofundando a nossa relação com Deus dia a dia, dia a dia, dia a dia. Nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos nos aprofundando mais, nós vamos nos alegrando mais no Senhor. Ele vai sendo a alegria da nossa alma, o nosso prazer. A gente vai se desligando mais das coisas deste mundo, algo a mais vai acontecendo dentro de nós. E com o passar do tempo, quanto mais a gente vai se aprofundando, menos a gente peca, menos a gente admite fazer coisas que contrariam a santidade de Deus. Um dos textos que muito chama a minha atenção é Números 20. Você lembra dessa passagem? É a segunda vez que isso acontece. Moisés está com o povo, já próximo da terra prometida, e mais uma vez acaba a água, a reserva de água. E as pessoas, aquele povo de Israel, aquele povo de Deus, que representa a gente, vai para cima de Moisés e começa a reclamar, e o povo quer apedrejar Moisés. E Moisés lembra que lá no começo, no deserto de Sim, aconteceu a mesma coisa, e ele foi falar com Deus, e Deus falou: pegue o seu cajado, vá até aquela rocha no Horebe, e bata ali, e ali você vai bater 2 vezes e vai sair água. Aliás, você vai bater 1 vez e vai sair água. E Moisés vai e bate com aquela vara na rocha e sai a água. E agora acontece a mesma coisa, e Moisés lembra daquilo, mas ele vai falar com Deus, e Deus diz assim: Moisés, reúne o povo todo, vá até aquela rocha ali e fala à rocha. Mas Moisés está tão por aqui, tão saturado naquele povo, na sua humanidade. Preste bem atenção, isso traz uma lição muito importante para nós, porque a gente costuma usar, irmãos, a nossa humanidade como álibi para o nosso pecado. A gente costuma dizer assim: eu sou humano, eu não sou Jesus. E aí Moisés está por aqui, 40 anos conduzindo aquele povo pelo deserto. É uma experiência muito difícil, ele está cansado, ele está exausto, nada muda, as pessoas são as mesmas, as tendências são as mesmas, os pecados são os mesmos. Moisés está por aqui, e o Senhor fala para ele: fala para a rocha. E Moisés reúne o povo todo, reúne a congregação, reúne os principais líderes, vai até na rocha e fala assim: é água que vocês querem? É água que vocês querem? É. Aí ele pega assim a vara dele com uma raiva, ele bate 2 vezes na rocha, pá, e a água jorra, sai a água toda, e o povo bebe a água, fica feliz. E Deus fala: Moisés, você me desonrou diante do povo, você não fez o que eu disse para você fazer. O que é que eu disse para você fazer? O que é que Deus falou, meu irmão? Fala. O que é que Moisés fez? Bateu. E aí o Senhor diz assim: por causa disso, você não atravessará para a terra prometida. Você não vai fazer esse povo herdar a terra prometida, outro vai fazer isso no seu lugar. E durante um tempo eu pensei assim: será que Deus não foi muito radical com Moisés? Será que Deus está sendo muito inflexível com ele? Mas com o passar dos anos, eu mesmo, com base nas minhas experiências, nas minhas resistências e nos meus pecados, eu comecei a perceber, irmãos, que quanto mais um homem aprofunda a sua relação com Deus, mais responsável ele se torna por si mesmo, pelas suas atitudes, pelos seus pecados, e menos álibi este homem tem para pecar contra Deus. Por isso Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, verso 48, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Quando eu ouço essa conversa torcida da teologia liberal, que vem com a história de que a graça de Jesus cobre tudo, venha como está, tudo muito bonito, quando você é novo convertido. Mas quando você já tem mais de 30 anos, 20 anos, 30 anos de vida cristã nas costas, você precisa abandonar algumas meninices por amor a Deus e por honra ao nome do Senhor. Tem que abandonar. Mas a gente insiste nessas coisas. Eu gosto muito da maneira como Paulo busca transmitir em todas as suas epístolas essa ideia do aprofundar-se, do mergulhar cada vez mais, do comer a carne e beber o sangue. Sabe como é aquela coisa radical assim de cada vez mais morrer para si, cada vez mais crescer no conhecimento de Deus, cada vez mais crescer no amor de Deus, melhorando cada dia. Paulo insiste muito com isso em todas as suas cartas.
E uma das cartas que ele faz isso de uma maneira muito clara é a carta aos Filipenses. Essa carta extraordinária que nos traz lições muito práticas sobre esse aprofundamento da relação com Deus, que não pode passar despercebido por nós. Ninguém melhor do que Paulo para falar sobre isso. E Paulo não está sendo meramente teórico. Paulo viveu isso na sua própria pele, na sua própria carne. Você lembra disso? Segunda viagem missionária, Paulo tem um sonho, e aquele jovem diz: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ele atravessa, passa em Listra, Derbe, vai parar em Filipos. Quando ele chega em Filipos, procurando uma ocasião para pregar o evangelho, uma senhora muito distinta da cidade, chamada Lídia, abre as portas da sua casa, e ali começa a se formar uma igreja. E por onde Paulo e Silas vão passando, anunciando o evangelho, há uma jovenzinha que vai atrás deles dizendo: estes homens são filhos do Deus vivo, estes homens são filhos do Deus vivo, estes homens são filhos do Deus vivo. E depois do terceiro ou quarto dia, Paulo olha para essa menina e fala: não, essa menina não é de Deus. Essa menina tem um discurso bonito, mas ela está possuída por um espírito maligno de adivinhação. Então, debaixo deste discernimento, Paulo estende a sua mão e ora por essa menina e diz: que esse espírito abandone. E o espírito sai dela. E Paulo não sabia que ele estava mexendo num ninho de abelhas, numa colmeia de abelhas. Ele não sabia disso. Aquela menina estava sendo usada na cidade por vários homens para alimentar ou retroalimentar a economia deles. Ela adivinhava e eles ficavam com o lucro. E quando Paulo ora por aquela menina, e aquele espírito maligno deixa aquela menina em paz, essa menina para de adivinhar o futuro dos outros, e gera uma revolta tremenda. E eles vão e entregam e dizem: olha, acusam Paulo e Silas de que eles estão tumultuando a cidade, estão impondo à cidade costumes que não eram daquela cidade, e fazem uma confusão tremenda, e os dois vão parar na prisão, e apanham, levam aquela chicotada toda, uma quarentena. Então as costas estão todas marcadas, dilaceradas, e eles estão dentro de uma prisão, na parte mais profunda da prisão, e o texto diz que à meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando, louvando a Deus. Paulo, você é doido, é? Paulo, você gosta de sofrer? Qual é o seu problema? Você é um masoquista? Como é que você sofre tanto injustamente? Como é que você está sendo injustiçado dessa forma? C.S. Lewis dizia que quando Deus quer usar um homem, primeiro Deus o quebra todo. E Paulo sabe disso. As suas raízes estão aprofundadas no evangelho. Paulo é um camarada que ele assume essa questão de comer a carne e beber o sangue, de viver radicalizado em Cristo Jesus. Então ele sabe que se ele levou todas aquelas chicotadas, não houve nenhuma injustiça. Deus sabia o que estava fazendo com a vida dele. Por isso, à meia-noite, Paulo e Silas têm motivos suficientes para adorar a Deus com sinceridade no seu coração. E eles adoram. E aquele tumulto todo acontece, e a prisão treme, e os presos não fogem, não vão embora, ficam ali, e o carcereiro quer se matar. Ele diz: não faça mal a você mesmo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Interessante pensar, irmãos, que os presos não vão embora. Essa história está em Atos, no capítulo 16. Os presos não fogem. As prisões estão abertas, as janelas e portas caíram, mas os presos não fogem. Eles querem ficar perto desse Paulo, porque Paulo é alguém que está aprofundado no evangelho de Jesus. Pessoas aprofundadas chamam a atenção dos outros. Pessoas aprofundadas não repelem os outros, pelo contrário, atraem os outros para perto de si. E aí, baseado nessa experiência, Paulo escreve a carta de Filipenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz assim: portai-vos dignamente do evangelho, do nome de cristãos. Portem-se como cristãos de uma forma digna. Paulo não está falando uma teoria, ele fala de uma verdade que ele vive.
Ele começa a ensinar aquela igreja, aqueles irmãos, acerca de como eles podem também enraizar mais a sua própria experiência na sua relação com Deus. A pergunta que eu faço para você hoje é: você quer aprofundar a sua relação com Deus a esse ponto? Você quer? Preste bem atenção, porque se a sua resposta é sim, então primeiro a gente precisa aplicar a nossa experiência, alguns elementos que nos tornarão verdadeiramente profundos em Deus. O primeiro elemento que Paulo ensina lá em Filipos é a rendição. Capítulo 2, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e tendo se tornado na forma de servo, na forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento de rendição. Você entrega assim, aquela entrega: eu me entreguei. Nada funciona sem rendição. Casamentos não funcionam porque maridos e mulheres não aprendem a arte da rendição. O que significa render-se a Cristo? Render é entregar sua vida totalmente na mão de uma outra pessoa. Vou lhe dar um exemplo. Você já viajou de avião? Muitos aqui já viajaram de avião, você sabe disso. Você entra num avião, está um piloto ali na porta, cumprimentando as pessoas que entram, junto com os comissários de bordo. E ele olha para você e diz: bom dia, seja bem-vindo. E você olha e vê pelo cap dele, pelo uniforme, que ele é o capitão. E você diz: bom dia. Quem aqui já parou e falou assim: o senhor tem experiência para voar com esse negócio? O senhor tem habilitação? Quantas vezes o senhor já voou com esse negócio? Você já perguntou alguma vez? Não, ninguém pergunta. Você simplesmente entra, cumprimenta ele, e dali para frente você se rende aos comissários de bordo. E vem aquela comissária e diz: sua cadeira é essa, não é essa, sente nessa. E você senta na sua cadeira. Ela diz: bote o cinto. E você coloca o cinto. Ela diz: levanta o banco e trava a mesa. E ela dá as ordens para você. Alguém desobedece a ordem, irmãos? Ninguém desobedece, porque se desobedecer você vai ser tumultuado, vai ser colocado para fora do avião, enquanto o avião está embaixo, claro. Então você obedece tudo. E aí o avião sai e voa, e quando você está lá no alto, a 11 mil pés de altura e tal, 11 mil, sei lá, 11 quilômetros de altura, aquela coisa toda, está lá em cima. Você pensa assim: rapaz, eu entreguei minha vida na mão desse piloto, totalmente, eu me rendi a ele. Eu não sei quem ele é, quantos anos ele tem, que experiência, eu não sei nada sobre ele, eu só sei que eu estou aqui, eu entreguei minha vida na mão dele. Pronto. Isso é rendição. Rendição, você se entrega e se submete, porque existem normas. Dali para frente, quem manda na sua vida é Ele. E se Ele disser assim: atenção, senhores passageiros, coloquem o seu cinto, você vai colocar. O problema da nossa relação com Deus é que às vezes a gente diz que é cristão, mas a gente não quer se submeter ao Evangelho de Cristo, às orientações, às normas bíblicas. Para alguns cristãos, obedecer princípios da palavra de Deus é um peso. Então é um crente, mas não é um crente rendido. Não é um crente que abdicou da sua própria vida e da sua própria experiência e se entregou e agora se tornou alguém submisso e humilde. Por isso Paulo diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é comer a carne de Cristo, isso é beber o seu sangue. Em segundo lugar, é necessário quebrantamento. E o quebrantamento faz parte da vida cristã, como o alimento faz parte da nossa vida e da nossa história cotidianamente. Nós precisamos de quebrantamento constante na nossa vida e na nossa experiência. Provavelmente todos os dias da nossa vida, Deus vai precisar usar algum elemento para quebrantar o nosso coração. Deus precisa usar, às vezes, elementos difíceis,
De alguma maneira, Paulo sabia que aquelas chicotadas todas injustas que ele levou, e olha que Paulo era cidadão romano, ele não podia ter apanhado daquele jeito, mas ele fica quieto, ele só diz que ele é romano no outro dia, porque de alguma maneira ele sabe que aquelas chicotadas vinham de Deus, era um instrumento do quebrantamento de Deus para a sua alma. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: as minhas piores atitudes, os meus piores pecados, não nasceram no meio da minha injustiça, nasceu no meio da minha justiça. Foi no momento em que eu me vi invadido, no momento em que eu me vi injustiçado, no momento em que alguém falhou comigo, que vem à tona o que eu tenho de pior. É assim com você também? Não é assim? Quando você sabe que você tem razão, que você está certo, que o outro está errado, e aí vem aquele acesso de raiva, de ira, e vem aquela explosão interior, e vem tudo aquilo que a gente tem de ruim vem à tona, na hora em que nós somos contrariados. E não adianta nessa hora querer usar o que o outro fez de errado como um álibi. Deus precisa nos quebrar, como aquela botija que ele fala lá para Ezequiel. Salmo 34, verso 18, diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. No Salmo 51, quando Davi está confessando seu pecado a Deus, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Deus ama quando o nosso coração está quebrantado diante dEle. Qual foi a última vez que o seu coração quebrou diante de Deus? Quando o coração da gente quebra, a gente começa a chorar, a gente começa a se humilhar, a gente diminui o tom de voz, a gente diminui a ansiedade, a gente diminui o impulso, a gente controla mais e a gente olha para Deus e fala: Deus, o problema não são as pessoas, o problema sou eu. Não é meu irmão, não é minha irmã, sou eu. Não é esse trabalho, não é esse patrão, não é esse pastor, não é essa igreja, não é esse bairro, não é esse prefeito, não é esse presidente, o problema sou eu. Sou eu. É quando o coração quebra dentro, se transforma num coração contrito, que ele começa a ser aceito diante de Deus. O que é que Deus vai usar para isso? Eu não sei. Não sei. Deus vai usar um parente? Deus vai usar um familiar? Deus vai usar a perda do seu emprego, a perda da saúde? Eu não sei. Eu só sei que as experiências que nós vivemos neste mundo deveriam ser utilizadas por nós mesmos como instrumentos de quebrantamento do nosso coração. O quebrantamento vem logo depois da rendição. Se você se rendeu, permita que o seu coração seja quebrado diante de Deus. O terceiro elemento é a gratidão, que vem na sequência. Porque se eu sei que Deus está trabalhando por mim, eu sei que Ele está cuidando de mim, então eu fico em paz no meu coração, eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso. Então eu passo a agradecer a Deus por todas as coisas. Eu li Filipenses enquanto estava vindo de viagem agora, li 2 vezes a carta inteira. E é tão bonito a maneira como Paulo mostra a vida cristã como algo intenso, positivo, com alegria, permeado de alegria. Não é aquela coisa pesada, não é aquela vida tensa, não é aquela pessoa que vive num estado de ansiedade, é alguém que vive bem. Ele diz assim: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o Deus de paz estará convosco. Parece algo intenso, parece alguém que aprendeu a agradecer pelo dia que está, pelo seu dia a dia, alguém que tem contentamento na alma. Paulo diz isso lá no capítulo 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu posso em Cristo Jesus todas as coisas, porque Ele me fortalece. É isso que Jesus quis dizer quando Ele falou: sem mim, se você não comer minha carne, se você não beber o meu sangue, você não tem vida em você, não há vitalidade em você, não há alegria em você, porque você ainda não encarnou
a Cristo Jesus. Quando a gente encarna, você percebe, Ele está vivendo comigo. Então eu não preciso ficar pensando, será que vai melhorar amanhã? E quando? E se fosse assim? E se fosse daquele jeito? E se eu puder? E se eu tiver? E se eu fizer? Nada disso. Você sabe que o presente que você está vivendo hoje vem da parte de Deus para você, é o instrumento de Deus para o quebrantamento do seu coração. Então você aprende a se alegrar em Deus e agradecer por todas as coisas. Esse é o trabalho de Deus, irmãos. Esse é o trabalho de Deus na nossa vida, algo que Deus está fazendo por você hoje. E por último, o outro elemento fundamental é a esperança da vida eterna. Paulo encerra lá a carta de Filipenses dizendo assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o nosso Salvador. O que ele quer dizer com isso? Paulo sabe que no meio da nossa humanidade, dos nossos desafios, nós não vamos ter uma vida completa, plena nesse mundo. Ele sabe disso. É por isso que a vida eterna é um assunto tantas vezes evocado nas páginas do Novo Testamento. Porque nós não vamos ter neste mundo a vida perfeita. Se eu tiver o emprego dos meus sonhos, se eu tiver a formação dos meus sonhos, se eu tiver o marido dos meus sonhos, a mulher dos meus sonhos, se eu tiver os filhos perfeitos, se eu tiver isso, então eu vou me sentir feliz. Isso nunca vai acontecer. E por mais que você se alegre em Deus todos os dias da sua vida, vai chegar uma hora que você vai olhar e falar assim, e nessa hora o Senhor vem e diz assim para você: tenha calma e paciência, porque você só está vivendo uma parte pequena e passageira de toda a eternidade que você vai passar do meu lado. E isso tem que alegrar o nosso coração, irmãos. Isso tira de nós o medo da morte, isso tira de nós o medo dos desafios, isso faz com que a gente se entregue, que a gente se renda a Jesus de uma forma extremamente radical, sem medo nenhum. Não importa o que as pessoas estão pensando, o que importa é o que o meu Senhor está pensando sobre mim. Esse é o sentimento que deve habitar o nosso coração. Só que quando Jesus chega para os discípulos e diz isso para eles se aborrecem, eles não ficam felizes não. A turma toda ali, tinha talvez em torno de 100 pessoas seguindo Jesus nesse período. Eles olham para Jesus e falam, radical desse jeito não quero não. E um a um vai indo embora. E Jesus vira para os 12 e diz assim: vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? E Pedro olha para Jesus e faz uma das suas mais fascinantes declarações: para onde iremos nós, Senhor? Porque só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e visto que Tu és o Filho de Deus. Para onde eu vou? Para onde eu vou com a minha vida? Para onde eu vou com minha realização? Para onde eu vou com o meu casamento? Para onde eu vou com os meus filhos? Para onde eu vou? Eu não vou para lado nenhum se eu estiver sem Jesus. Ele é a razão da minha existência. Então a minha experiência tem que ser de rendição absoluta a Cristo. Rendição absoluta. Tem que ser de quebrantamento diário. Deixe Deus quebrar o seu coração. Deixe Deus quebrantar o seu coração. Torne-se uma pessoa grata. O tempo todo. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E por último, nunca permita que a chama, a esperança da vida eterna se apague do seu coração. Porque, irmãos, este mundo passa, e todos os seus desejos, e todos os seus desafios, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero pedir que os líderes que estão aqui, os pastores, venham à frente. Vamos ter um momento de comunhão, vamos ter um momento em que participaremos da ceia do Senhor, confessando mais uma vez a nossa confiança em Cristo Jesus, revendo os nossos conceitos. Eu queria desafiar você a olhar dentro do seu coração. Por favor, olhe dentro do seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Examine o seu coração. Os líderes, por favor, venham aqui rapidamente à frente.
líderes de grupo, líderes de ministérios, que são verdadeiramente diáconos na vida da igreja, venham à frente. Todos os demais orando nesse momento, todos os demais colocando o seu coração na presença do Senhor, todos os demais pedindo a Deus: Senhor, que meu coração esteja consagrado ao Senhor. Pede a Deus: Deus, quebranta o meu coração. O que é necessário para Deus quebrar o seu coração? Será que, como eu, você também, por estar certo, tem extraído o pior de si mesmo? Olhe para dentro do seu coração nesse momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Há algum pecado que precisa ser confessado diante de Deus? Alguma coisa que você já devia ter deixado para trás e não deixou ainda? Você está magoado com alguém? Alguém ofendeu você e você agora fechou seu coração para essa pessoa? Isso não é uma atitude cristã. Não é a atitude de alguém que está radicalizado em Cristo, não é a atitude de alguém que comeu a carne e bebeu o sangue de Cristo. O seu coração se fechou totalmente para alguém, se fechou plenamente para alguém, e você não consegue perdoar essa pessoa. Pergunte para você mesmo: é essa a vida cristã? É essa a vida cristã que você espera viver sobre a face da terra? Não, irmãos, não é essa. Ser radicalizado em Cristo é algo profundo. Confesse seus pecados agora. Há perdão em abundância no sangue de Jesus. O sangue de Jesus pode nos lavar de todos os nossos pecados. Por isso vamos participar da ceia, celebrando com alegria na presença de Deus a vitória que temos sobre o pecado. Mas você precisa se quebrantar diante de Deus e confessar os seus pecados e tomar decisões aqui nesta manhã de colocar em ordem áreas da sua vida que estão desordenadas, que estão indo na contramão de uma vida cristã radical, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor quebrante o meu coração, eu quero me render ao Senhor, eu quero ser grato por todas as coisas, eu quero ter a esperança da vida eterna dentro de mim. Confesse seus pecados nesse momento diante do Senhor. Se você está em comunhão com o Senhor, você é um crente em Cristo Jesus, você entregou o seu coração nas mãos de Cristo, dedicou a Ele a sua vida, a sua experiência, obedeceu ao Senhor através do batismo, foi batizado publicamente, confessou a sua fé em Cristo, está vivendo em comunhão com Deus, com a igreja do Senhor, e confessou os seus pecados diante do Senhor. Coloque-se de pé nesse momento. Não deixe de participar da ceia do Senhor, porque algo está errado na sua vida. Acerte o que está fora do lugar. E à medida que você for recebendo o primeiro elemento, que é o pão, você vai se assentar para que a gente possa identificar todas as pessoas e todos nós possamos juntos comer o pão e beber o cálice.
Glórias a Deus. Eu convido você que vai participar desse primeiro elemento que se coloque de pé. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do nosso Senhor. Comamos todos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos achegamos, Senhor Deus, com confiança à Tua presença, ao trono da graça, Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar, Senhor, reconhecendo, Deus, que em nós não há mérito algum, Senhor, mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, como foi ministrado, como foi pregado, Senhor Deus, livra o nosso coração, Senhor Deus, de uma graça barata, Senhor, de uma graça que não tem preço, de uma graça, Deus, que não tem discipulado, de uma graça que não tem compromisso, que não tem vida, que não tem transformação, que não tem maturidade. Livra-nos, Senhor Deus, de uma vida mediana, Senhor, mas, Deus, em nome de Jesus, a cada dia nos encha, Senhor Deus, do Teu Espírito, para que possamos, Deus, em tudo sermos governados pelo Senhor, Pai. Termos uma vida completamente dirigida pelo Senhor. Nos livra dos nossos pecados, do embaraço do pecado, a fim de que possamos caminhar rumo à nossa carreira, Senhor. Cumprir, Deus, aquilo que o Senhor determinou para cada um aqui, Senhor.
a fim de que a gente possa, Deus, enxergar com clareza, Senhor Deus, a Tua vontade nos mínimos detalhes, Senhor, e cumprirmos a missão que o Senhor separou para cada um aqui, Pai. Seja adorado, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nós agradecemos pelo Teu corpo, Senhor, machucado na cruz, em nosso favor, e que possamos, Senhor, comer da Tua carne, que possamos viver, Deus, uma vida cristã radical, não religiosa, não fanática, mas uma vida, Senhor, cheia do Senhor, cheia de maturidade, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido a você permanecer de pé aqueles que vão participar do segundo elemento. Nada além do sangue, nada
Vamos nos colocar em pé, celebrando, glorificando o nome do nosso Senhor, pelo privilégio que temos de participar da mesa. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, após falar sobre o pão, ele diz: tomai o cálice e bebei, este é o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Não é um simples sangue, o sangue de um animal que foi sacrificado em razão do pecado, mas foi o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue de Cristo nosso Senhor. Não podemos mais tratar o pecado como se fosse algo natural, pertencente à nossa natureza, porque pelo sangue de Cristo nós fomos transformados. Não podemos nos conformar mais com o pecado, não podemos mais ser dominados, escravizados pelo pecado, pois pelo sangue nós fomos libertos. E que isso faça parte do nosso dia a dia, que isso faça parte das nossas decisões. Cristo em nós, esperança de glória. Nosso Deus, nós te glorificamos por Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que verteu o seu sangue na cruz por nós. Por Ele nós somos chamados teus filhos. Obrigado por este grande, imensurável privilégio, Senhor, que nós temos. E diante da tua presença, em comunhão uns com os outros, nós estamos levantando este cálice, dizendo: sim, esse sangue é precioso para nós. Queremos, ó Deus, ter uma vida que glorifique o teu nome, afastados, livres do pecado, comprometidos com o reino, encarnando Cristo em cada uma das nossas decisões e ações. Seja assim conosco, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso e bebemos deste cálice em memória do vencedor, de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bebamos todos em memória de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos encerrar este culto nos confraternizando. Dê um abraço nas pessoas que estão perto de você. Não saia daqui correndo, mas abrace o povo de Deus, a família de Deus, seus irmãos em Cristo Jesus. Vamos em paz, irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus.